Hoje eu quero falar com você um papo bem sério aqui, tá? Eu quero que você escute esse vídeo até o final. E, se possível, você repete esse vídeo para pegar todas as informações que eu for falando aqui, tá? Você percebe que você está se programando todos os dias? E não é ali sem querer. Muitas vezes, não, é sem querer. Talvez seja inconsciente, mas não é sem querer, tá? Você já sabia o quanto as palavras elas podem influenciar, modelar o seu corpo, as suas emoções e as suas decisões? Você sabia disso? Eu quero trazer para vocês aqui sobre o poder das palavras. Aqui na internet a gente fala muito sobre afirmações positivas. Afirmações positivas, a gente tem que compreender essas afirmações de dois níveis aqui. O primeiro é, eu quero que você observe tudo que sai da sua boca. Tem o poder de transformar você ou de destruir você. Ai, Michele, que nem tem pessoas assim, ai, eu sou ansiosa. Ai, eu não dou conta. Ai, eu sempre erro. Ai, como eu sou burra mesmo. A gente pensa que palavras a gente acha tão sem significado, pode moldar toda a sua vida. Porque você já pegou, para você perceber que você já pegou cada palavra como o nível de identidade do seu ser. Você repete para você como a vida tá difícil, como é difícil ganhar dinheiro. Eu quero que você entenda que o que sai da sua boca é tudo que você acredita. E tudo que você acredita vira comandos para você, o seu corpo, o seu subconsciente. Ele não rejeita nada, ele não pensa, ai, nossa, ela está falando uma bobagem. O problema é que você fala isso todos os dias. Já se transformou no seu padrão. Ai, tô sempre nervosa mesmo, amanhã eu vou estar sempre. Porque você está pensando, sentindo, agindo, tudo com base nessa programação. E isso que eu estou falando não é misticismo, é fisiologia. Tá? Aqui eu vou trazer para vocês, ó, não sei se vocês já ouviram falar do Dr. Masaru Emoto. Ele é um pesquisador japonês que fez experimentos, não só ele, mas tem experimentos também lá nos Estados Unidos, já fizeram esse experimento, é comprovado cientificamente. Isso vai chocar você. Qual é o chocar você, ó? O Dr. Masaru Emoto, ele fez ali uma algo intencional, ele fez com a água. E ele colocou, despejou sobre aquela água palavras, músicas, intenções ali. E depois ali ele ficou analisando como ficavam aqueles cristais daquela água, tá? Imagina assim, palavras de amor, gratidão, palavras de paz, sinfonias igual Beethoven, sinfonias igual a essas sinfonias ali com como é que eu posso dizer? Ah, que nem de Beethoven, que é algo mais de amor, de gratidão ali, deixava aqueles cristais da água mais organizados e mais harmônicos. Agora, palavras de ódio, de raiva, de desprezo, ele observou que os cristais eles tinham formatos mais caóticos, mais deformados. Agora, presta atenção nisso. Se isso foi feito com a molécula da água, garanto que você não sabia disso. O corpo humano, ele é composto por mais de 70% de água. Agora você acha que tudo que você fala, tudo que você ouve, ainda mais hoje em dia que a gente tem, né, fones de ouvido aqui, tão pertinho, né, do seu corpo, tão pertinho da água, essa água não responde às suas palavras? Isso é ciência. O problema é que a gente está ali tão inconsciente das coisas que a gente não para compreender o poder da afirmação, porque tem pessoas que falam, né?
tanta desgraça que não sabe por que a desgraça fica na vida dela. As pessoas não entendem por que elas veem tanta desgraça e elas não sabem por que a desgraça está na vida dela. Isso é programação. Toda vez que você se ataca verbalmente, você está enviando comandos para o seu próprio organismo de que você não se ama, de que você não se merece. Então, não adianta ali passar repetindo também afirmações positivas 1 hora por dia, digamos, dá 1 hora, né? Mas tem mulheres que fazem assim, vou fazer minhas afirmações, faço 10 minutos, mas aí às 23 horas do dia passa reclamando, xingando, se humilhando. Então, em vez de fazer isso, começa primeiro a reparar o que sai da sua boca, começa a observar e começa a primeiro eliminar isso. As palavras, não é assim a questão só das palavras, é que as palavras, para a gente, gera uma emoção. Pensamento gera uma emoção. Emoção são gerados hormônios. Isso é estudos sobre o corpo humano, como a gente vai se modelando. Perceba, eu repito todas as vezes para mim mesma que eu sou incapaz, aí vem um desafio e você acha assim, nossa, eu procrastino, nossa, isso daqui, né, eu acho que não é para mim, eu acho que Deus, o universo, eu acho que ele não quer que eu faça isso. Mas não é você se auto-sabotando. E o seu corpo, o nosso corpo, ele reflete isso. Aí tem muitas mulheres que pensam assim também, né? O corpo, ele está sempre revelando aquilo que você alimenta emocionalmente. Alimenta com as palavras. Aí o corpo, ele está refletindo. Você se acha feia, gorda, você repete todos os dias isso para o seu corpo. Você acha que ele vai querer emagrecer? Isso forma, palavras formam crenças, é o seu padrão mental. Tem uma outra que eu gosto de estudar afirmações positivas, que é a Lois Hay também, né? Que ela fala muito sobre afirmações positivas e que a gente tem que trocar as afirmações. As afirmações. Parar primeiro é parar com a autocrítica. Parar com a culpa de se sentir toda hora culpada, ressentida, ficar repetindo coisas negativas. Ai, tá sempre repetindo ali do marido. Meu marido é um trágico, não sei o quê, não, homem não presta. Olha só, quando a gente fala a palavra morte, ela tem uma emoção carregada, porque todo mundo pensa em morte, um significado, e esse significado é uma emoção, e essa emoção quem é que sente? O corpo. Olha só, quando a gente fala outras palavras ali, que nenhum homem presta, não sei o quê, você carrega o quê? Raiva. Ui, que ódio daquele homem que me traiu. Ui, que ódio daquilo ali. Ai, que ódio. Aí você tá toda hora falando sobre, e falando, 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 falando. Aí você tá adoecendo o corpo. Digamos ali, a água que transita pelo seu corpo está sendo influenciada por você. Cada célula do corpo responde aos seus pensamentos. Então, afirmações positivas não são meras palavras bonitas, elas são uma reprogramação mental, emocional, consciente agora. Porque não adianta só Michele, que nem tem mulher. Eu não sei porquê, mas eu faço afirmações positivas. Tá, então vamos ver o que você faz. Então, eu prefiro, antes de você fazer afirmações, começa a perceber o que você fala primeiro. Porque não adianta 15 minutos para 23 horas do dia ficar assistindo coisa ruim da TV, ficar falando mal lá com seus amigos, falando mal do seu chefe, falando mal do marido, olhando, pensando, sentindo, falando, falando, falando. Vocês já ouviram falar assim que o corpo ele tem fome? Às vezes são fome de quê? De palavras. E você tem o poder de amaldiçoar e abençoar o seu próprio corpo.
E você, será que das palavras que saem da sua boca, amaldiçoam ou abençoam? Como é que Jesus, né, ele falava muito? A palavra é o verbo. Aquilo que sai da sua boca, que mais ele falava? A palavra é o verbo e o verbo é a ação. Tudo que sai da sua boca é porque o seu coração tá cheio. E não adianta você, ai, não, foi sem que, não, ai, que bobagem. Só que o bobagem que você fala hoje, amanhã, depois de amanhã, e você repete, repete, repete. Tudo que sai da sua boca é porque o seu coração tá cheio. Então, você não muda somente com frases. Não adianta você ficar repetindo que nem um papagaio também ali. Frases positivas. Se você passa a maior parte do tempo falando negativo, falando mal. Então, antes de fazer afirmações positivas que eu afirmo que dá certo, antes disso, começa a ver o que que sai, começa a perceber, começa a ver o que que eu tô falando, começa a perceber, nossa, eu tô falando muito disso. Nossa, como é que eu tô me alimentando verbalmente? Porque Jesus já dizia, a palavra, né, é o verbo. Aí eu quero trazer uma outra questão ali para vocês repararem isso. Que é o que? A gente pensa que, eu vou fazer dieta, eu vou escovar os dentes todos os dias. A gente tem esse hábito de escovar os dentes. Por que a gente não cria hábitos de reparar o que sai da minha boca? Porque a boca é o alimento da alma. A boca tem um grande significado. Palavras, elas não são carregadas de palavras, elas são carregadas de emoção, porque nós somos seres emocionais. Então não é bobagem quando você fica toda hora indo no espelho dizendo que você tá gorda. Não é. Michele, mas eu não me amo, então você tem que fazer um trabalho terapêutico, profundo para olhar para isso. Aí não vai ser só com afirmações positivas, mas compreender que tem um trabalho antes disso, de o que eu estou falando, que eu estou me alimentando. É começar a perceber o que, que sai da minha boca, o que, que sai dos meus pensamentos. Porque o seu corpo está carregado dessas emoções. Pensa comigo, seu corpo é água 100%. O que, que mais transita, você acha, pelo seu corpo? São maldição ou bênção? Que você mesma está jogando sobre você. É você mesma. Às vezes a gente coloca a culpa sempre no outro, o governo, o namorado, o marido, né? Mas a gente também destrói a gente mesma. Uma palavra tem um significado. E talvez esse significado do que está destruindo você. E você está se programando todos os dias. À medida que você repete, 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 todos os dias já virou uma programação. E para mudar essa programação, você vai ter que, pelo menos agora, é observar para desprogramar. Escolha novas palavras com consciência, porque o corpo ele está sempre escutando e ele não vai dizer para você: nossa, ela está falando ali que ela é feia, mas coitadinha dela, vamos dar amor para ela? Não, você está programando ele de forma para amaldiçoar ou para abençoar. Agora é escolha consciente. Isso modifica todas as moléculas da água, porque o Masaru Emoto ele fez esse experimento ali com a molécula. Aí nos Estados Unidos eles fizeram o experimento com as plantas. Pegaram crianças para ficar falando coisas boas para as plantas, né? Para aquelas plantas e depois para uma outra planta coisas ruins, sabe? Coisas de bullying ali. E eles perceberam depois de 30 dias que aquela planta que eles falavam só coisas boas,
elas começaram a crescer, elas ficaram mais bonitas, elas ficaram mais cheias de vida. E as plantas, aí a planta que eles estavam colocando ali sobre palavras de raiva, palavras de ódio, elas murcharam. E por que você acha que esse experimento é diferente com o nosso corpo? Eles fizeram, né, lá nos Estados Unidos, esse experimento também. Imagina se aquela planta tem o poder, a palavra ela tem o poder de destruir ou de abençoar. Então fica essa reflexão para você. Cuidar a partir de agora as palavras. Palavras são verbo e verbo é ação. Como que você está se destruindo ou se abençoando para ter uma vida próspera, feliz e alegre? Ou se destruindo você mesma, destruindo as suas próprias chances de viver um futuro melhor, de não acreditar, porque tem mulheres que elas falam, é difícil, eu não consigo, não é para mim, e é todos os dias ali. E é todos os dias você vai murchando a sua plantinha com as suas próprias palavras de raiva contra o parceiro, de raiva contra o filho, de raiva contra o chefe. Quem está se destruindo através das próprias palavras somos cada um de nós. Porque Jesus já dizia, da sua boca é o que o seu coração está cheio. Então não adianta você fingir, é cuidar as palavras, é orai e vigiai, orai e vigiai. Eu não posso ficar falando 10 minutos, eu tenho que vigiar as 24 horas por dia, as 24 horas por dia. O que eu estou falando? Porque as palavras são o alimento da alma. E por que não fazer igual escovar os dentes? O orar e vigiar é todos os dias. Por que não fazer detox, reprogramação todos os dias? Por quê? Porque a gente não foi ensinada, né? Isso. A gente foi ensinada a viver muito no automático, deixando a vida nos levar. Só que não é assim que a gente foi ensinada lá atrás, só que a gente veio se perdendo dessa, como é que eu posso dizer, desse caminho. E a gente, quando fala desgraça, o corpo sente a desgraça. O corpo sente as críticas que você fala diariamente. Então, lembrando, o corpo escuta tudo que você diz e ele não rejeita. Nada do que você diz não vai dizer que é bom ou mal. Se você está falando, você está se alimentando. Agora, por que continuar se atacando todos os dias? Você está se programando todos os dias. A pergunta é, o que você vai escolher a partir de agora, com consciência? E tudo é a partir da sua repetição diária. É diário. Porque para o negativo a gente repete coisas ruins. E para o positivo, por que não fazer isso também? Então pratica todos os dias. E para você ter mais conteúdos e quiser trabalhar o seu autoconhecimento e toda essa desprogramação, vai lá no meu Instagram. Eu sou Michele Dias e já agenda ali a sua terapia, para você se libertar desses padrões ali que estão tão, às vezes, enraizados, inconscientes, para viver uma vida com mais liberdade emocional, para viver uma vida mais próspera e feliz. Mas a gente precisa se desprogramar de tudo isso.